Eu sei o conteúdo, mas eu não sei interpretar as questões. Como interpretar melhor as questões do Enem? Como você trabalha a interpretação de texto para o Enem? Eu confesso para vocês que eu nunca tinha gravado um vídeo específico sobre isso porque eu não entendia muito bem o que as pessoas queriam saber sobre isso. Porque eu achava que era um processo natural de você estudar e fazer as questões e a partir do conhecimento que você adquiriu conseguir chegar nas respostas. Mas é óbvio que não é bem assim, se fosse assim seria muito fácil e a gente sabe que não é verdade. E da última prova que eu fiz, que foi inclusive a que eu mostrei no vlog, que se você ainda não assistiu eu vou deixar ele aqui no card e na descrição, se você quiser assistir depois de terminar esse vídeo aqui, teve uma questão de química orgânica, que até então eu jamais acertaria, e de fato eu errei nessa prova, mas logo depois, quando eu fui corrigir, que eu vi que eu tinha marcado a alternativa errada, eu vi que eu tinha errado só por um pequeno detalhe, mas que eu tinha feito o raciocínio completo e correto da questão. Foi um processo bem rápido para enxergar o que eu enxerguei, mas eu percebi que foram vários detalhes que puderam me levar à resposta que seria a resposta correta. Então, para que as dicas que eu quero te passar daqui a pouco façam sentido para você, eu gostaria que você prestasse atenção agora na resolução dessa questão de química e para que você possa ver que tipo de raciocínio eu fiz nela e as coisas que eu precisei saber para resolver essa questão. Eu vou colocar ela aí na tela para vocês. A questão falou o seguinte: a crescente produção industrial lança ao ar diversas substâncias tóxicas que podem ser removidas pela passagem do ar contaminado em tanques para filtração por materiais porosos, ou para dissolução em água, ou solventes orgânicos de baixa polaridade, ou para neutralização em soluções ácidas ou básicas. Um dos poluentes mais tóxicos liberados na atmosfera pela atividade industrial é esse que está aparecendo aí na tela. Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo... Bom, a primeira coisa que eu bati o olho nessa questão foi nesse composto, e eu logo anotei aqui do lado, não sei se vai dar para ver, acho que o vídeo está invertido, mas eu anotei aqui do lado que ele é apolar. E por que ele é apolar? Apesar de ele ter cloro e oxigênio, que tem uma alta eletronegatividade, ele é simétrico. Então ele é igual de um lado para o outro, ou seja, aqueles momentos de força, aqueles momentos de polo vão se anular. Daí depois eu prestei atenção no texto, ele fala que essa filtração vai ocorrer por meio da dissolução em água ou em solventes orgânicos de baixa polaridade, ou pela neutralização em uma solução ácido-básica, ou seja, se o composto fosse uma base, ele ia ser neutralizado por um ácido, se fosse um ácido, ele ia ser neutralizado por uma base. Daí eu olhei para o composto. Eu não sou assim, nossa, super fera em química orgânica, mas uma coisa que eu lembro é que tem o ácido carboxílico, que precisa ter aquele grupo COOH, que é um grupo carboxila, que é o C duplo O, ligado a uma hidroxila. Daí tem o cloro, né, que faz uma função chamada leito orgânico, que se eu não me engano é o carbono ligado ao cloro, iodo, ao bromo e ao flúor não lembro, alguma coisa assim. E tem esse oxigênio aí no meio de carbonos que formam um éter. Ou seja, não é um ácido e também não é uma base, porque eu lembro que compostos básicos, compostos orgânicos básicos, costumam ter nitrogênio. Daí eu fui para a exclusão. Ele vai ser neutralizado por hidróxido de amônio, que é uma base, né? Hidróxido de amônio, eu lembrei do hidróxido de sódio, que é a base mais forte que tem. Não, porque ele não é um ácido. Vai ser neutralizado por um ácido clorídrico? Também não, porque ele não é uma base. Ele vai ser dissolvido em água destilada? Não, porque a água é polar e esse composto é apolar. É só lembrar daquela regra de semelhante dissolve semelhante, então não. E aí eu fiquei na dúvida entre esses dois, e aí que foi o meu erro. Eu sei que o hexano é completamente apolar, eles são, né, 6 átomos de carbono ligados. E o metanol, na hora, eu não lembrei que essa terminação ol significa que o composto é um álcool. Se eu tivesse lembrado disso, eu lembraria que álcool é polar e, pelo mesmo motivo da água, eu teria eliminado e teria sobrado só o hexano, que é a resposta da questão. Mas como eu não lembrei disso na hora, eu acabei me confundindo e achando que o metanol poderia ser mais apolar do que o hexano e marquei metanol, que é uma resposta incorreta. Mas o mais importante de tudo isso é que vocês percebam o caminho que eu tive para conseguir chegar na resposta dessa questão. As relações que eu fiz com a teoria de química orgânica para conseguir fazer uma análise em cima do que a questão me perguntou. Essa questão me fez perceber que agora eu também presto mais atenção no texto, porque eu me conheço, que até um tempo atrás eu nunca teria prestado atenção de que, assim, para começar eu não teria respondido essa questão. Depois eu não teria prestado atenção que essa filtração ocorre pela dissolução em água ou em solventes orgânicos de baixa polaridade ou pela neutralização. Isso me fez perceber ainda mais a importância da gente fazer questões.
para conseguir driblar esses problemas de interpretação e desenvolver essa habilidade. Porque isso realmente acontece muito, a pessoa vai lá assistir todas as videoaulas de química orgânica, faz vários resumos com a química orgânica inteira, chega numa questão dessa e não sabe resolver, que é o que aconteceu comigo por muito tempo. O problema está na habilidade de relacionar o conhecimento que você tem numa situação problema. Eu lembro que eu falei num vídeo aí, acho que foi no comecinho desse ano, no final do ano passado, eu lembro que eu falei que pelo menos nesse contexto de Enem, conhecimento que não é aplicado não serve para nada. Porque o Enem ele não trabalha necessariamente com verdadeiro ou falso, não trabalha com conceitos fechados, ele não vai te perguntar o que é tal coisa e o que é outra coisa, no geral. O Enem trabalha com situações problemas, é meio parecido com a vida, assim, sabe? Você tem uma situação para analisar e você usa a tua bagagem de conhecimento para responder aquilo. A partir desse exemplo, eu tenho poucas dicas que são muito práticas para que você possa desenvolver essa habilidade e buscar melhorar ela cada vez mais até o dia da prova. A primeira delas, para começar, obviamente, é faça questões do Enem. Ou pelo menos questões no modelo Enem. Porque você pode falar, eu faço exercícios depois de ver uma aula teórica, mas às vezes você fica muito naqueles exercícios de fixação, que trabalham só os conceitos, e não é uma situação problema. O importante é você trabalhar com situações problema. E aí sim, fazendo as questões, você aplica essas dicas de agora. A primeira delas é, tenha muito claro em mente o que aquela questão está te perguntando. É por isso que todo mundo diz que você tem que ler primeiro o enunciado da questão, mas você tem que entender muito bem. Olha, essa questão aqui que eu dei de exemplo. Esse poluente pode ser removido do ar pela passagem através de tanques contendo. Ele quer saber o que tem naquele tanque que vai remover o poluente do ar. Percebe que eu meio que troquei as palavras da pergunta para deixar ela mais clara? Às vezes a gente erra uma questão porque a gente não entendeu o que ela estava perguntando e a gente foi atrás de uma resposta que não era a resposta que ela queria saber. A segunda dica é para você destacar todos os dados que a questão te dá, que o texto de apoio te dá. Nesse caso, que foi uma questão de texto, teórica, olha, eu sublinhei vários pontos. Então, quando ele fala que vai ocorrer uma filtração por meio de dissolução em água em solventes orgânicos de baixa polaridade ou uma neutralização. Mas, por exemplo, nessa questão aqui de física, deixa eu ver se aparece, o que está sublinhado são os dados que ele está me dando. Então, 1 milijoule por dia por metro quadrado, 2 kW utilizados durante meia hora por dia. É importante você destacar os dados que a questão vai te dar, porque quando você entender a pergunta, você vai saber esses dados para que você possa utilizar para chegar na resposta. Por isso que se você tem dificuldade em interpretar as questões do Enem, resolver as questões do Enem porque elas são situações de problema, você precisa começar a pegar questões agora e resolver o máximo que você puder fazendo esse exercício de coletar os dados, de separar certinho a pergunta da questão. Porque a priori você vai errar muitas questões e aí você vai ver as resoluções e as resoluções vão te apontar por que caminho você teria que seguir, que informações você precisaria ter. E se você realmente estudou e sabe os conteúdos, com o tempo você vai pegar a manha disso tudo e vai conseguir fazer essas relações sozinho de uma maneira ágil e rápida. Eu recomendo começar pelas provas das aplicações originais do Enem, a primeira aplicação, porque sempre tem resolução dessas questões em vídeo, em texto mesmo, na internet. E essas resoluções vão te ajudar bastante nessa tarefa. É basicamente isso, gente. Espero ter ajudado de alguma forma. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito.